Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a satisfação de receber como convidado o artista plástico, caricaturista, quadrinista, ilustrador e cartunista Marcelo Magon, que abriu a exposição Medidas Extremas no último dia 5 de setembro na Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Marcelo Magon já foi selecionado em diversos salões de humor e também de pintura. Boa tarde, Marcelo. É uma satisfação, uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. A satisfação é minha e me sinto lisonjeado aqui a falar coisas sobre a exposição Medidas Extremas e algumas coisas de mim. Pois não. Seu nome artístico, Marcelo, é proveniente de qual nacionalidade? Pois é, o pessoal me pergunta muito isso, né? O meu nome artístico na realidade, é genérico. Né? Marcelo Gonçalves. Então eu peguei as iniciais Magon, né? Porque na minha arte, né, cartunista, como eu comecei com cartoon, eu comecei com charge, eu comecei com quadrinhos, precisa de um nome marcante. Vocês veem que tem Ziraldo, tem Jaguar, tem vários nomes, e eu vim na inspiração do Enfio. Na realidade, o Enfio era Henrique Filho. Sim, então eu peguei Magon, Marcelo Gonçalves. Exatamente. Então eu sou carioca da Gema, nascido na Tijuca. Nasceu aqui na Tijuca, então. Na Tijuca, Belo no Rio bairro, de Janeiro. no Rio de Janeiro. Muito bom. Bem, e qual é a sua formação? Eu sou formado em Belas Artes, né, pela UFRJ, o curso de pintura. Lá tem curso, né, tem gravura, pintura, licenciatura ou escultura. Então você escolhe uma dessas áreas. Então eu escolhi pintura, mas é a Escola de Belas Artes da UFRJ. Né? Fiz vários cursos, estudei História em Quadrinhos com o Daniel Azulay, enfim, vários cursos, assim, uma outra coisa, mas formação é pintura na Belas Artes da UFRJ. Certo. Eu trabalho numa livraria e as histórias em quadrinhos lá são muito solicitadas, principalmente aquelas da década de 40, 50, né? Flash Gordon, aquelas histórias são interessantes. Muito procurada por grandes colecionadores. Exatamente. Tinha uma editora que é a Ebal, se eu não me engano, Ebal. que era muito famosa, produzia todos esses quadrinhos naquela época. Acabou e o período, no Rio, principalmente, ficou um marasmo dos quadrinhos. É mais coisas de fora que vem, né? É verdade. A VEC também andou publicando algumas coisas. Exatamente. Mas aí acabou, a gente não tem uma editora forte no Rio, não. É mais São Paulo, Panini, Abril. É verdade. Marcelo, eu queria saber quando é que você resolveu ser artista plástico? E também o que levou você a ser artista? Pois desde criança eu desenho. Né? Desde criança eu fazia personagens, né? Bonequinhos da minha infância, né? Pato Donald, esse negócio todo. O meu sonho sempre foi ser artista. Né? Eu tentei entrar em algumas outras profissões, mas desde cedo eu deixava o meu coração falar mais alto mesmo. Meu primeiro curso foi com 13 anos, um curso de desenho artístico e publicitário. Eu fui tomando gosto pela coisa. Aos 18 eu entrei nos quadrinhos, no cartoon, com o Daniel Azulay, que eu citei, um curso que eu fiz com ele. E daí para frente eu comecei realmente a perceber, isso tem 22 anos, e que eu só me sentiria feliz se eu fosse artista, se eu trilhasse por esse caminho da arte. Né? Porque na minha concepção, né, o artista é aquele que tem um grau de sensibilidade, que enxerga as coisas que todos enxergam, mas o artista, por enxergar e por colocar, né, naquele veículo, naquele suporte, né, às vezes cantores na composição, o desenhista, né, na tela, no papel. Então isso me fascinou e isso me levou a seguir pela carreira de desenhista, e a faculdade que eu sempre quis fazer seria a faculdade de arte plástica. Não tinha uma outra
um plano B, digamos assim. O plano B talvez seria a filosofia, que eu gosto muito também do tema, mas a arte é uma coisa muito forte. Então, o que me levou a seguir por esse caminho é que, se eu não seguisse, eu não seria feliz. Você iniciou assim muito cedo, né? Iniciei, primeiro curso 13 anos, aí depois fui fazer vários cursos, história em quadrinhos, de cartoon, de charge, né? Fui entrando por essa avenida, ilustração, né? Trabalhei na Ede Ouro, que foi essa de livrinhos coquetel, sim. Então eu fazia passatempinhos, fazia um negócio. Então eu trabalhei em vários, fiz 4 revistas de história em quadrinhos para uma editora AKS, um guia do trânsito para crianças, um quadrinho explicando a ação das crianças no trânsito, como atravessar a rua, essas coisas assim, e uma série também que era cruzadinhas, né? Então eu fazia cruzadinhas da Bíblia e cruzadinhas de conhecimento. Tinha cruzadinhas do descobrimento do Brasil, cruzadinhas do Dia do Índio. Eu queria fazer uma série. Então, os passatempos eram em cima daquele tema específico. Interessante. Né? Entendeu? E por aí vai. Aí tem um histórico muito grande nesse meio que foi o único que eu trilhei mesmo por opção, por escolha. Você se sente feliz, então, Me sinto feliz nessa área. Me sentiria mais se o Brasil apoiasse mais os artistas de uma maneira mais concreta, né? Porque se você notar, os artistas que conseguem incentivo, os artistas são os mais conhecidos. Não pagam 2 milhões um show do Roberto Carlos em Copacabana, ou por aí vai, né? Coisas nesse sentido de artistas mais conhecidos conseguem os incentivos mais fáceis. Os artistas que estão começando, não têm tantos contatos, o país realmente não incentiva tanto, né? Por isso que toda oportunidade eu agarro e sou grato, né? A Renata Palmieri, lá da Sala de Cultura Leila Diniz, por abrir o espaço para a exposição Medidas Extremas, por ter apoiado, né? Então, essa gratidão, entendeu? Eu recebo de braços abertos, porque, né, a maior parte não incentiva um artista desconhecido. É verdade. Você acha, então, que deveria ter um incentivo maior Sim. para esse tipo de trabalho? Sim, porque nós temos uma gama imensa de profissionais, de artistas. A gente, né, você vê isso na música de uma maneira mais palpável, né? Um Carlinhos Brown, um Nando Reis, a Vanessa da Mata. Você vê que há uma diversidade e eles têm mais chance de mostrar. Agora, nas artes plásticas, o meio já é muito pequeno, porque são poucas galerias, são poucos lugares para expor, né? Como a gente citou, quadrinhos também, charges e caricaturas também pior ainda, porque os jornais estão acabando, né? Os jornais estão acabando. Então, o meio para a gente colocar a nossa arte em evidência está muito enxugado. E não tem tanto incentivo, aí a gente fica limitado mesmo. Há uma necessidade de um incentivo maior em relação a essa área. Você consegue, Marcelo, viver bem da arte ou trabalha assim em mais alguma coisa? Pois né? Como eu falei, acabamos de falar, a falta de incentivo realmente é mais complicado para conseguir. Aí você trabalha em outras? Pois eu faço caricaturas ao vivo. Então eu trabalho em festas, trabalho em eventos. Ontem mesmo eu fui para um resort, o Porto Belo, lá em Angra dos Reis. Está tendo lá uma feira de turismo e eu fiquei fazendo caricatura do pessoal, né, nessa feira de turismo. E faço festas infantis, casamentos, eu tenho feito bastante. E, além disso, eu trabalho com encomendas de caricatura. As pessoas me mandam por e-mail, eu faço a caricatura digital e dou para a pessoa. Ilustração de livro infantil também. Um trabalho assim mais... terceirizado, digamos assim, né? Eu sou a minha empresa, então o que acontece, né? Eu tenho um site, Marcelo Magon, e o que me procuram, eu acabo fazendo. E a pessoa interessada em contactar com você, Marcelo, como é que poderia ter, interessada em fazer algo, como é que você poderia, eles poderiam ter o contato com você? O meu site, você pode, né? Colocar o site. Tá, né? O meu site é www.marcelomagon, com N de natureza no final, .com.br, marcelomagon.com.br. Certo. É interessante. Lá tem porque telefone, os interessados, então, podem contactar, né?
Você já participou de outras exposições? Sim, sim, já trabalhei, já fiz, participei de outras exposições, inclusive na Sala de Cultura Leila Diniz, que eu estou tendo a individual agora, Medidas Extremas, se eu não me engano, é a 4ª exposição que eu trabalho lá. Antes eu participei de outras 3 mostras coletivas, uma da própria Faculdade de Belas Artes, que chamava-se Jovens Expressões. Então tinha cerca de 20 alunos da faculdade que expôs lá, cada um com seu estilo, cada um com a sua proposta. E 2 exposições de humor de um amigo meu, José Roberto Lopes. Uma era sobre o Portinari, humor com Portinari, e a última agora foi sobre craques da bola, ídolos do lápis, né? Sobre futebol, que também teve a Leila Diniz. E fora isso, eu já trabalhei, já expus em várias mostras. Teve a mostra de humor da Ilha Grande, que eu participei com diversos artistas. Foram 7 anos de mostra, né? A gente ia para Angra, ia para Ilha Grande, expunha lá no Centro Cultural Abraão. No né? Centro Cultural do Abraão, exatamente. A gente ficava lá depois no dia seguinte e ficou 7 anos, se eu não me engano, a mostra de humor da Ilha Grande. E participei de salões, porque no meio da caricatura da charge, o nome é Salão de Humor, né? Então tem o Salão de Humor de Piracicaba, Salão de Humor de Amazonas. Aqui tinha o Salão de Carioca de Humor na Casa de Cultura Laura Alvim. E Niterói, que eu não sei se tem, se teve Salão de Humor. Já é até uma ideia que eu posso até apresentar à prefeitura aqui, né? Um Salão de Humor de Niterói, um artista de Niterói, uma coisa, né? Porque o humor, ele agrega, né? Você também esteve no Espaço Hernando de Artes, em Botafogo. Exatamente. Outra exposição que eu fiz lá foi Drink e Drama. Drink e Drama. Então, todas as pinturas também de estudantes de Belas Artes era pautado em cima dessa dualidade, né? Dessas duas formas, né? A bebida e o drama que a bebida pudesse causar, né, no ato, né, como consequência, ação e reação. Então tinha lá diversas telas que giravam em torno disso, né, ou apenas natureza morta, apenas, né, a garrafa de bebida ali e tal, umas coisas na mesa, até pessoas, enfim, bebendo. Teve vários tipos, abordagens de vários artistas, né? Então também expus lá, sim. E outros vários locais, né? Marcelo, essa exposição que está sendo apresentada, é a primeira exposição individual? Sim, é a minha primeira exposição individual, só que ano passado eu fiz digamos que um preâmbulo dessa exposição, que é a definitiva agora, né? No ano passado eu fiz um Medidas Extremas também, num espaço lá no Rio, que não era uma galeria de arte, né? Era um hostel, né? Então eu conto ali como experiência para chegar-se a essa, mas é a primeira exposição individual, né? Foi a consequência dessa outra, lá nesse espaço, em Catete, no Rio. E onde é que surgiu a ideia, né, de Medidas Extremas? Pois a questão da dualidade, eu tenho um fascínio muito grande, né? Nós somos seres humanos, né, bons e maus ao mesmo tempo, carregamos limitações, né, e carregamos qualidades. Tem o feio e o bonito, tem o alto, tem o baixo. Quando eu visualizava essa questão das artes plásticas, qual seria a primeira individual, eu queria focar numa questão de uma dualidade. E aquilo que mais me chamava a atenção hoje em dia era realmente sobre as questões da beleza, né? As questões de como a beleza, de como as coisas, principalmente dos anos 80 para cá, foram abordadas com um pretexto de colocar na cabeça das pessoas o que era o belo. Na minha concepção, a mídia foi construindo pouco a pouco, isso desde o cinema, também com os ícones da beleza no passado, foram construindo uma certa padronização
que desvia o ser humano, principalmente a mulher, da diversidade, né? Da diversidade de aparências, da característica que todos os seres humanos têm, que é a diversidade. Então, uns são mais feios, outros são mais bonitos. Um tem uma tendência mais a engordar, outra tem uma tendência mais a emagrecer. Mas como a mídia trata isso, se você vê em todo momento, capas de revista, só aquelas mulheres lindas, bem tratadas, dieta, a todo momento inventam uma dieta diferente, né? Dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo. E como isso vai afetando a cabeça das mulheres e criando até traumas. Porque se a mulher tem uma estria, tem uma celulite, ela não se enquadra no padrão que a mídia está focando, né, na cabeça dela. Isso tudo começou com os anos 80, digamos assim, porque até então, se você perceber, os filmes das mulheres eram um pouquinho gordinhas, não tinha essa fixação, os filmes nacionais que eu digo, desde de chanchadas, passando por porno chanchadas e indo até os anos 90, as mulheres tinham uma barriguinha. A partir dos anos 80 começou aquele focar nas academias e depois, dos anos 90, se eu não me engano, teve o boom da lipoaspiração, aquele negócio todo. Então, esse efeito da beleza... Esse no ano 90, né? Nos anos 90, eu acho, lipoaspiração, né? Então, então foram de tal forma, né, colocando na cabeça, principalmente das mulheres, que elas tinham que ser magras para ser feliz. Ou tinham que ter um corpo escultural para ser integradas na sociedade. Então, por tudo isso, né, esse tema, para mim, me exerceu uma atração. Né? Eu quis falar, né, e depois veio esse nome Medidas Extremas, para eu trabalhar esses extremos mesmo, né, que se tornou a beleza hoje em dia, em função disso, desse tema que eu tive atração por ele e vi que isso poderia dar pano para manga. A beleza, hoje em dia, poderia dar pano para manga se tornar uma individual. Nos dias de hoje, é uma discussão complexa, tão complexa. Né? Exatamente. Exatamente. Marcelo, esteticamente, por quem você se sente mais atraído? A gordinha ou a magrinha? Esteticamente, eu gosto mais da gordinha, entendeu? Você vê que na exposição eu trato de dois temas muito delicados, digamos assim, né? Que é a obesidade e a anorexia. Né? Nos meus quadros, as gordinhas são gordinhas demais, são obesas, e as magrinhas chegam a ser anoréxicas, né? E nessa plena época da bulimia também. Então eu quis, com esses extremos, né, trabalhar nisso, na questão do humor, até mesmo do grotesco, para que as pessoas vissem e falassem assim, poxa, eu estou muito bem do jeito que eu estou, porque aquela ali está obesa demais. A massa até, né, se você vê aqui, né, a massa, ela tem um craquelê. Vou mostrar para né? Ela tem um craquelê na barriga dela. Isso aqui foi feito com massa acrílica, junto com cola cascorês, e eu deixei secar. Então, a própria massa criou esse craquelê. Na barriga da mulher não existe isso. Né? Então, até mesmo para a mulher olhar e se identificar, né, e falar assim, eu estou bem demais. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu gosto mais da gordinha, mas não da obesa. Sim. Entendeu? Mas a magrinha que se aceita do jeito que ela é e não entra em dietas horripilantes para tirar um pneuzinho que ela tem ali, eu também gosto. Né? Porque a questão é você se agredir no seu biotipo por causa
que a mídia está dizendo que aquilo que é o certo, aquilo que é o belo. E não, cada um tem um biotipo. Mas o biotipo que mais gosto é aquela, né, gordinha, não tem problema se tem uma barriguinha, não tem problema se tem um pneuzinho, né, comigo nunca teve esse problema, né, e com muitos homens que eu conheço também não tem esse problema é mais nas cabeças das mulheres do que dos homens. Claro que alguns homens têm aquele ele também foi contaminado pela mídia, pelas paniquetes, né? Pelas mulheres esculturais. Então, claro que os homens, por ser contaminado por aquilo, então aí só preferem mulheres esculturais. Mas muitos homens que eu conheço não tem problema nenhum dela ter uma celulitezinha ali. Eu também já observei isso. Há realmente assim, um interesse também pelas... Exatamente. Não são só pelas magrinhas, aquelas que... Mas, de uma maneira geral, os homens também gostam, e muito, das gordinhas. É isso aí. Eu queria saber o seguinte, você está expondo numa sala maravilhosa, que é a Sala Leila Diniz, né? Sim. Eu queria saber de você, Marcelo, como é que você conheceu a Sala Leila Diniz? Pois é, né? Eu tinha feito 3 outras exposições coletivas lá. A primeira vez foi Portinari com Humor, se eu não me engano, curadoria do meu amigo José Roberto. E já na primeira impressão que eu tive, eu adorei a sala, né? É uma sala espaçosa, há uma gama de possibilidades imensas, né? Pelos tapumes de remanejamento, né? De virá-los, colocar uma tela aqui, de colocar ali. A questão da infraestrutura da sala, né? A iluminação, o chamado cubo branco, né? Que é nas artes, né? A sala é bastante iluminada, a sala, né, tem espelhos, enfim, tudo isso, desde o primeiro princípio, me exerceu uma atração, mas, poxa, eu gostaria muito de expor aqui. E depois fui a outras 2 exposições e tal, e nesse inteirinho eu conversei com a Renata, né, a Renata Palmier, que tinha se manifestado já um gosto pela exposição, porque uma das telas que está sendo exposta lá participou de uma dessas coletivas que eu tive lá, no Jovens Expressões, né? Então ela já sabia mais ou menos como era o meu trabalho. Depois eu encaminhei um release para ela, já tinha visto outras obras, né? Então veio basicamente disso, né? Do meu interesse pelo espaço, a qualidade que o espaço tem, e depois pela generosidade da Renata em tratar com esses assuntos e abrir o espaço para mim mesmo. Eu concordo plenamente com você, Marcelo, porque eu sou admirador daquela Sala de Cultura Leila Diniz e também o trabalho belíssimo que a Renata Palmier, né, faz na sala. A coordenação dela realmente é maravilhosa. Exatamente. Aplausos para a Renata Palmier. Né? Bom, a expectativa ali, a expectativa é muito grande em relação à exposição, né? Muito grande. Ontem foi o primeiro dia de visitação do grande público, né? Certo. A estreia foi na sexta-feira, na última sexta-feira. E eu espero que o público se identifique com a proposta, né? Porque muita gente, né, vai causar um estranhamento, e é justamente o estranhamento que eu estou buscando. Né? Algumas telas minhas são esteticamente bem resolvidas, no sentido de que são mais belas, digamos assim. Né? Eu fiz uma Mona Lisa plus size. Né? Então essa Mona Lisa está na mesma pose da Mona Lisa, só que é uma gordinha e com a camisa do Flamengo. Então ela é esteticamente bem desenvolvida, as pessoas gostam. Outras causam uma estranheza. Tem magrinhas minhas que eu escavo uma magrinha chamada Miss, que eu escavo a madeira, principalmente nos olhos, colocando ela com os olhos fundos, aqui as costelas aparecendo. Então há uma estranheza
em cima de algumas telas, de algumas obras. Até quando ficará a exposição? A exposição ficará até o dia 3 de outubro. Certo. É aberto ao público, né? Aberto ao público, entrada franca. Certo. E visitação de segunda às sexta. Segundas às sextas. De 10 às 17 horas. Então, estão todos convidados para assistir essa belíssima exposição do nosso querido Marcelo. Muito obrigado. Eu queria também saber, Marcelo, quantas obras estão expostas na Sala Leila Diniz? Cerca de 20 obras. 20 obras. 20 obras entre telas e pinturas em madeira. Porque muita coisa também eu fiz em madeira. Até mesmo para dar essa liberdade de eu poder, né, escavar as madeiras para as magrinhas, principalmente. E em outras possibilidades também, na questão das gordinhas, em tela, se você coloca muita massa acrílica, que é essa massa de parede, a possibilidade de cair da tela com o tempo é grande. Na madeira não gruda. Então eu quis trabalhar bastante na madeira. Considerações finais, Marcelo? Sim. Pois não, considerações finais. Sim. Eu gostaria da visitação, principalmente do público, para quem se identifica com o tema e para quem não se identifica com o tema. Lá tem 2 espelhos iguais de parques de diversão, um que engorda e outro que emagrece o público. Então, vai haver uma própria interação das pessoas que visitarem a sala com as obras. E gostaria de agradecer novamente a Renata Palmier, né, pela abertura do espaço. Gostaria de agradecer a você e o espaço aqui da UF por eu poder ter falado um pouco mais dessas propostas. E convido a todos a ir. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bem, como notícias, teremos no sábado próximo o Giro Cultural, com a participação do Infocus Companhia de Teatro na Sala Leila Diniz, com A Fuga das Galinhas, e Justo Rangel Rolim, na Livraria Ideal, no Calçadão da Cultura, com o lançamento de um livro. Despeço-me agradecendo a presença do artista plástico, caricaturista e ilustrador Marcelo Magon em nosso programa, e também aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da nossa acadêmica e psicóloga Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A Copa do Mundo bombou. O evento chegou a ser chamado nas redes sociais de a Copa das Copas. E toda essa euforia foi composta por pessoas do mundo inteiro. Com o fim do torneio, é hora de pensar no balanço dessa farra toda. Será que o turista gostou? O que ele fez? Onde foi? Pretende voltar? E para dar essas respostas, o Observatório do Turismo esteve presente nos principais pontos do evento, visando principalmente contribuir com o planejamento do turismo nas Olimpíadas aqui na cidade de Niterói. Na Olimpíada, a gente vai ter um tempo de permanência no Rio de Janeiro maior, né, dos turistas que virão. É uma quantidade de dias que as pessoas vão ficar na cidade muito maior. E, obviamente, vai ter uma outra opinião, talvez, né? Então, é isso que a gente quer capturar. E, mais importante de tudo, né, como que a gente pode, no momento posterior, né, no pós-Olimpíada, manter ou trazer esse turista, fazer com que ele se interesse para voltar, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? Esta não foi a primeira iniciativa do grupo, que realizou levantamentos durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude no ano passado, e pôde traçar o perfil dos turistas que vêm para esses mega eventos. Um passo importante no processo de aprimoramento da atividade turística. Além do perfil do visitante, a pesquisa também mostra que a cidade recebeu cerca de 119 mil turistas, 41 mil hospedados e 77 mil que estavam de passagem, e gastaram R$ 78 em média. O impacto econômico total foi de mais de 86 milhões. O Brasil precisava de investimento. Então, quando você pega esses investimentos, por exemplo, relacionados a aeroportos, relacionados à mobilidade urbana, relacionados à segurança, todos são investimentos para a economia brasileira. Quer dizer, independente da Copa, você precisa desses investimentos.
o que é específico da Copa são as arenas, porque o que é gasto em relação a essa infraestrutura é para o país, para a cidade. Você tem que deixar muito claro que um evento como a Copa, como as Olimpíadas, traz algumas vantagens na aceleração de determinados investimentos que o país precisa. Tá? Se vai ter o retorno desse investimento, aí é outra história. Todo evento tem impacto positivo, tem impacto negativo. O levantamento ainda proporcionou aos alunos uma chance de ver de perto a Copa do Mundo, ter contato direto com os visitantes e assim aprender bastante sobre a atividade turística. Alguns são ótimos, a gente conversa, a gente consegue saber mais sobre a vida dele, porque vários querem conversar. Outros, eles estavam com pressa de entrar no jogo e querendo ver logo o Maracanã. Assim, é variável mesmo esse perfil, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Bené. Alô, oi gente, boa tarde. Bem-Estar e Saúde. Depois do Mônaco, tudo eu fico nervosa. Boa tarde, chegamos. Gente, eu estou aqui hoje trazendo para vocês duas moçoilas. Moçoilas, porque em relação a mim, são moçoilas bonitas, muito bem preparadas. E nós vamos ouvi-las falar, vamos dizer o nome das moçoilas, a Regina Araújo, que está aqui do meu lado, né, Regina? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Regina é formada em Química e depois da Química partiu para a terapia holística. A gente vai saber por quê, né? A gente vai perguntar para ela e vai saber por quê. E a Sheila Lima. Sheila Lima, seja muito bem-vinda. Empresta o microfone. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer muito grande tê-la conosco. A Sheila é mestre em educação. Comunicação social. Comunicação social, né? E trabalha também com educação. Sim, eu fui educadora infantil durante alguns anos, depois fui para a educação superior durante 13 anos. E a terapia holística também aconteceu na minha vida. E foi para a terapia holística também. Então, vamos ver por que elas foram parar lá na terapia holística. O que aconteceu na vida delas, né? Que elas começaram a trabalhar com terapia holística e hoje apresentam o Projeto Curumim. Correto? Sim, sim. O Projeto Curumim, aí eu vou passar para a Sheila, que é ela que vai falar sobre isso. Tá, não, mas eu não quero ouvir sobre o Projeto Curumim ainda não. Calma que a gente chega lá. Porque a gente tem muita coisa para falar. As crianças, para mandar energia boa no final, que são os curumins. Ah, tá bem. Porque deixa a Elizabeth Então, aqui num programa de saúde integral, então o holismo veio para a minha vida para o meu autoconhecimento de mim mesma. Né? E eu saí, e a química deu a base, a gente entende o percurso, e a química deu toda a base para eu entender o que significa, o que eu sou realmente. Né? Eu sou um sistema integral, onde Você me tomou a palavra, viu? Agora ficou gaguejando. Vamos devagar. Eu me descobri, né, e entendendo que eu sou muito mais do que sempre me mostraram que eu era, né? E dentro do holismo eu busquei esse centramento, e dentro desse centramento de silenciar, de me acolher, de prestar atenção em mim, de me cuidar, eu consegui expandir o meu campo de energia humano, compreender a importância desse cuidado comigo mesma. E, através do Reiki, que é uma terapia vibracional holística, trouxe para mim esse centramento, esse alinhamento. Né? E hoje eu faço essas iniciações e convido as pessoas a se descobrir, a se cuidar, a se amparar, a se libertar de coisas que a gente sabe que não faz parte da naturalidade humana. Né? Então, e fico feliz por esse processo, e hoje eu chego e me encontro dessa forma,
muito mais feliz e plena. Assim, apesar que estou aqui nervosa. Tô vendo. Mas não fique. Não fique. Mas muito consciente que esse percurso, essa caminhada, foi para a minha autoconstrução. Eu tive que fazer uma desconstrução muito forte, atômica, molecular, como você estava falando antes, né? De dentro de mim, as minhas águas internas, né? Acender meu fogo interno, né? E descobrir novas memórias que estão dentro de mim mesma. E, através da terapia holística, dei esse movimento, né? E compartilho tudo o que aconteceu comigo com as outras pessoas, né? Então, a saúde integral, falando aqui de saúde, ela passa por essa descoberta, né? Ela passa por essa descoberta de quem você é realmente, um ser muito maior do que só esse que se apresenta aqui a olhos vistos, onde você precisa entrar em contato com o que mais vivo existe na vida, que é a natureza. E o ser humano se afasta da natureza e não consegue vivenciar o potencial interno que está dentro dele próprio. Então, a saúde integral passa por essa descoberta, por esse conhecimento consciente e caminhando de uma forma mais livre, mais leve, integrando todo o potencial e essência divina na sua essência humana. Regina, acima de tudo, quando você falou que começou pela química, é muito importante passar para o telespectador que todo comportamento ele é conduzido, num primeiro momento, por todas as trocas químicas que se dão dentro do organismo. Sempre o processo é interno. Né? Quer dizer, essas trocas químicas e metabólicas dentro do organismo do ser humano, elas vão ter como consequência comportamentos. Exato, comportamentos, atitudes, sentimentos, pensamentos, de acordo com essa explosão interna em vários sentidos. Né? Porque elas vão gerar, justamente, a princípio, as emoções que o ser humano sente, organicamente falando, que são transformadas, posteriormente, em comportamento. Sim. Sim. Né? Daí a importância, quando nós começamos a conversar hoje, que ela me falou, mas eu sou química e hoje eu sou terapeuta holística. Eu falei, nossa, mas então, holística, mas então você tem muito a passar para a gente, né? Porque química é uma coisa muito importante. Né? Todo comportamento tem a sua origem primeira aí nessas trocas químicas. Com certeza. Né? Porque nós dentro somos, de cada organismo. Com certeza. Nós somos essencialmente formados, esse corpo, de água, né? De terra, de fogo e de ar. Fogo, né? Então, com esses quatro elementos básicos que constituem o nosso templo físico para acolher, de fato, a nossa essência divina, né? E aí fazer todas as possíveis transformações que nós necessitamos. Né? E vem o curumim para trazer essa alegria também, né? E ativar em nós, né, potenciais que a gente ainda nem se percebe, porque não paramos, porque não silenciamos, não nos acolhemos e não entramos dentro de um ritmo natural da vida. Porque não temos consciência mesmo desse processo. Falta de consciência, de consciência, de construção. E, através desse do conhecimento, é que a gente se instrui a adquirir um poder de discernir sobre isso, né, e fazer as escolhas e as opções para ser feliz, para estar bem. Né? Por isso que, ao conversar com as meninas, Elizabeth, um pouco antes disso, nós estávamos falando, porque eu via, como jornalista, e tentando manter a mente aberta sobre aquilo que nós conversamos, porque às vezes aquilo que a gente não compreende, né, rapazes? Essa questão de holística, essa questão das coisas do círculo, da energia que a gente não conhece. Eu fiquei conversando com a Elizabeth e conversando com as meninas ao mesmo tempo. Elas usaram um termo muito interessante, integrativa. Integrativa. E aí, quando a Elizabeth falou da química, é claro, aí a integração faz toda a junção,
Porque se nós somos tudo isso aí que Sim, você as acabou trocas de dizer, químicas estão se em nós tudo. somos ar, terra, água e fogo, né? Se essas coisas estiverem em equilíbrio, vamos ter uma integração, né? E claro, o nosso corpo vai responder. Eu entendo que o nosso corpo E onde vai a responder gente melhor busca a isso? A gente busca isso exatamente no momento em que você se acolhe, se cuida, entra em estado de silêncio, de meditação, de respiração, entra em comunhão com a natureza, presta atenção nela de forma mais consciente. Então, esse estado de comunhão permanente, é uma plena atenção conscientemente de tudo que você é, interagindo ao mesmo tempo com a energia universal, onde ela está presente em tudo que é vivo. É um estado de tudo que é comunhão, vivo. a princípio, consigo mesmo. Exato. Porque tudo que está fora, que a gente chama, é a natureza. Está dentro. A gente é composto de tudo que tem na natureza. Nós somos natureza. Somos luz. Né? Somos. Então, se Energia. nós fizermos esse processo de mergulho para dentro, vamos encontrar tudo aí. Exatamente. Já está tudo aqui. Já está, basta Né? despertar. Exato. Né? Porque a grande maioria está tudo adormecida e adoecida. Então, o despertar passa por isso, em a gente potencializar algo que temos internamente, que não sabemos porque a gente anda massacrado por tudo e por todos, o próprio sistema. Então, a gente esquece verdadeiramente do que você é. Né? Então, é importante esse momento que você se dá de autocompaixão por você próprio. Né? E se une às forças universais naturais da vida. Então, toda a terapia holística ela é baseada por essas forças naturais da vida. Basta você querer se permitir e entrar nesse estado de comunhão. Se permitir, somente isso. Né? E deixar fluir. Né? Mas precisa silenciar, parar, respirar e descansar. E, acima de tudo, renunciar a algumas coisas e até rejeitá-las. Eu acho, como você está falando aí no sistema. Que, não penso dessa forma. Penso que eu preciso mudar meus hábitos, meus comportamentos. Exato, fazer escolhas para eu me sentir bem, me sentir bem. Né? Perda. Escolha envolve perda. Oi? Todas as vezes que eu recebo um tema que a gente vai trazer aqui para os nossos queridos telespectadores e para a mesa, porque eu acho que esses rapazes estão aprendendo um bocado aqui com a gente, sabe? Então, eu li um pouco sobre o Nelson Mandela e eu li o texto dele que ele fala sobre o medo. E aí eu achei muito interessante, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Então, Nelson Mandela dizia que o nosso medo mais profundo não é nós crermos que nós somos inadequados. Ele diz que o medo mais profundo é saber que nós somos poderosos além da conta. Exatamente. Né? É o medo de ser feliz. O medo de ser feliz. E aí ele pergunta, né? Quem somos nós para nós nos sentirmos brilhantes, atraentes e poderosos? Mas por que não sermos atraentes e poderosos e luminosos? Isso, porque ainda não descobrimos o ser espiritual divino que fantástico. somos, mas aqui manifestados. Mas vocês sabem que o nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? Com certeza. Vamos deixar a Sheila falar um pouquinho? Vamos. Que a Sheila está tão quietinha. Ela termina dizendo que todos nós somos meninos de Deus. Eu não sei se isso abre um parêntese para o Curumim. Costumo dizer que a gente está fadado a ser feliz, só que a gente precisa se lembrar disso e, às vezes, ser despertado, né? Porque a alegria é uma condição inerente ao ser humano, mas que, por N motivos, a gente vai deixando ao longo do caminho, e, quando a gente vê, a gente está triste, adoecido, perdido. E aí todos os apelos, né, tudo aquilo que nos seduz pelo consumo, começa também, ainda que traga, né, aparentemente, aí uma felicidade, a gente começa a ver que não basta. E, no fundo, a gente continua se perguntando: quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Né, o que a gente costuma, né, brincar, né? Sim, qual mas essa é uma questão importante da gente colocar, que nós, seres humanos, vamos nos perguntar isto até o final de nossas vidas. Nunca estaremos prontos. Mas aí concorda? a gente começa a entender, sim. Senão os telespectadores vão pensar que a gente tem uma receita aqui de ser feliz. Não, aí não, a gente não corre o é uma risco. receita para ser feliz, mas é um reconhecimento de que essa alegria é um estado que a gente tem que buscar. Por direito, por vocação, é um estado
permanente, é um foco. Então, quando a gente fala de despertar isso, até como possibilidade, porque a gente entende que o oposto da saúde não é a doença. Saúde é um estado de bem-estar em todos os sentidos, físico, mental, emocional e espiritual. Então, hoje, quando a gente pensa, estou doente, né? E a maioria das pessoas reconhece a doença fisicamente quando ela se instaura no corpo. Mas a gente tem muitos processos que passam pela qualidade dos nossos pensamentos, pela qualidade dos nossos sentimentos, por essas questões que a gente vai se fazendo, né? Do quem sou eu, até a gente se reconhecer como luz, como essa fonte de energia. Então, dentro da proposta nossa da alegria, é que a gente criou, então, o Projeto Curumim, e a gente chama carinhosamente de Curumim, essa nossa criança divina, a essência genuína da alegria que mora em nós e que é a nossa origem, a nossa fonte primeira, e que a gente precisa, como adultos, despertar, e a gente faz isso brincando, cantando, e mantrando, movimentando. E, na realidade, e especialmente gente, a criança que a gente foi um dia jamais morrerá jamais dentro de deixou nós. existir. Sim. E o Curumim ativa isso. Sim. Né? Quer dizer, a educação e o sistema só vão vagarosamente condicionando essa criança Exatamente. a não ser mais criança. Mas esta criança está aí para Tá aí qualquer pra momento a gente ser resgatar tocada e e cair na como ela brincadeira. espera por isso, né? Como ela espera. E a gente faz isso, sim. Como é que o adulto, como é que eu, já não tão jovem, como é que eu respondo ao Curumim? Como é que o adulto responde ao Curumim? Olha, Bené, a gente tem várias experiências num grupo que a gente chama de Despertar do Curumim, que são encontros semanais, onde a gente vai aliando ali, através das forças da natureza, tudo isso que a gente falou, terra, água, fogo e ar, que estão dentro e estão fora de nós, a gente compõe encontros em que a gente vai trabalhando a nossa porção terra, que é a nossa sensação, né? Jung vai trazer aí essa ligação toda, as nossas águas, que estão ligadas aos nossos sentimentos, o nosso elemento ar ligado ao pensamento e o nosso elemento fogo ligado à nossa intuição, para fazer o que o Jung vai chamar de caminho do self, ou processo de individuação, a gente vai chamar, então, de despertar esse curumim. E quando a gente faz isso no grupo de adultos, a gente faz isso também através da arte-expressão. Então, todo encontro nosso, a gente tem brincadeiras. Dentro desse propósito do trabalhar a terra, a água, o fogo e o ar, a gente vai, então, construindo práticas, cantos, trazendo a sabedoria dos povos da terra. Então, a gente sempre tem esse cuidado de trazer essa sabedoria ancestral dos povos da floresta, que também, em tudo certa isso, medida, gente, com uma intenção, a intenção de despertar cada vez mais o processo de consciência do nosso ego, propriamente dito. Se a gente for tomar uma escola, vamos tomar psicanálise, por exemplo, como parâmetro, do nosso ego com o nosso eu mais profundo, que, se tomarmos a trajetória do Jung, vai chamar-se de si mesmo, que é justamente todo o processo inconsciente que nós temos dentro de nós, que são essas trocas todas de energia e que nós não percebemos, nós não temos consciência delas. Sim. Né? Então, esse resgate. Só para responder, então, né, para concluir essa pergunta da Bené, carinhosamente Bené, que, na verdade, quando os adultos, e a gente faz isso, né, quando a gente canta e que as pessoas começam a se soltar, as pessoas geralmente falam assim, eu não dou conta de fazer isso, eu não sei, eu não dou conta. E daí a pouco, assim, eu tenho registro, imagens, fotos, você não acredita nos olhinhos brilhando. E todos eles que fizeram, que passaram, né, por esses grupos, eles falam, eu quero curumim, estou precisando do curumim. E as pessoas voltam e a gente continua fazendo encontros, cirandas e rodas. E a gente faz também, atualmente, um trabalho com crianças. Claro que aí as crianças têm uma resposta muito mais rápida, porque a criança está ali, latente, mas também precisa ser despertada por essas forças da natureza que eles também não estão entrando em contato. Isso que a gente está falando de olhar o sol, olhar a estrela, sabe? Trazer a saúde através dessa reconexão, né? Desse Mas contato. o ser humano já não contempla a vida e a natureza há muito tempo. Há muito tempo que esses contatos já se perderam. Tanta tecnologia, E tanta a gente entende tecnologia. que a saúde passa por aí. Então, a saúde passa por pisar no chão também, por olhar o sol, por entrar, né? Uma árvore não é só uma árvore ali.
tem, né, Tem um uma campo vida, energético vital. né? As flores, as pedras. Então a gente traz isso tudo dentro dessa terapêutica brincante, né? Cantante, brincante. Tá vendo por que eu gosto de catar tiririca? Olha aí, tá vendo por que eu passo, às vezes, sábado e domingo, catando tiririca no quintal lá de casa? Hoje todas as televisões mostraram a lua maior. Sim, por estar incrível isso, a necessidade de contemplação dessa natureza que nós não temos oportunidade todo o tempo, né? A necessidade de contemplar, de ter essa atenção cuidadosa, consciente, é trabalhar-se com a sua essência espiritual. Por isso que você se sente também, quando você contempla, você está se trabalhando o seu lado espiritual e está se nutrindo daquilo, daquela sutileza, da beleza, da leveza e da liberdade que a natureza expressa para nós. Da poesia da vida. Exatamente. Né? Daquilo que é poético na vida, isso. No viver. Elizabeth, exato. Eu posso perguntar aos rapazes se eles viram a lua ontem? Com toda certeza. Vocês viram a lua ontem, rapazes? Então nossos rapazes aqui, eles têm também ainda, esse olhar. Isso é muito interessante, porque aos homens falta um pouco essa sensibilidade, entendeu? Ainda mais lá onde eu moro, que não tem poluição no ar. Lá em Maricá, que não tem poluição no ar, fica aquela nitidez, pleno. Isso, é porque fica bem limpinho. Bom saber que vocês mantêm olhares encantados, Com certeza, porque a gente precisa desse encantamento do olhar. No caso, a lua, ela chama a gente para olhar, né? Ela está tão visível ali na noite, ela está tão presente que ela é imperceptível, né? Você passa e você tem que ver, olhar. Eu tirei 2 fotos, tem 2 fotos dela aqui no meu celular. Oh, que lindo. Depois eu te mostro. Porque que foi uma bom. coisa... Viu? Que bom. Sim. E honrar, né? A gente tem uma palavra que a gente gosta muito, de honrar. Então, quando eu olho para a lua e eu olho para o sol e honro esse pedacinho do Criador, vamos chamar assim, que está aqui, que é uma fonte de vida, que está aqui perto de nós, né? Então, é um pedacinho de vida. Então, quando eu honro a cada um, né, que a gente olha e a gente se reconhece, né, e com um sorriso, que é uma linguagem aí que todo mundo reconhece, e a gente se honra e a gente se cumprimenta e a gente sorri, a gente, né, faz esse vamos chamar assim, né, essa reconexão, na falta de uma palavra melhor, uma interação, e a gente começa também a tentar trazer isso para as crianças, né, esse olhar que elas têm todo um potencial que está ali, mas que também não está sendo, por todas as condições que a gente reconhece hoje, não está sendo estimulado. E é preciso plantar essa semente. Então, a gente propõe despertar curumins nossos, né, os curumins que estão aí adormecidos nos nossos corações, e os curuminzinhos que já moram nos nossos curumins e que também estão ali ávidos para serem tocados, para serem chamados. E a resposta deles eu tenho a dizer que é linda, assim, muito também. A gente pensa assim, mas os meninos hoje só querem tecnologia, eles vão querer saber de uma boa história ou de ouvir falar ali, né, pega pedrinha, enfim. Eles querem, eles ouvem. Gente, e vamos falar um pouquinho aqui para o telespectador, traduzindo em miúdos. Eu gosto de traduzir em miúdos, não sei se você já percebeu. Eu gosto de traduzir em miúdos. Então, vamos falar aqui da importância de, para a gente, libertar o curumim. A coisa é o seguinte, o segredinho para libertar o curumim, tem um segredinho para libertar o curumim. Olha só. Não fique aborrecido quando você se achar esvaziado de alguma forma, né? Se achar solitário, ou achar que está vazio, que dentro de você não tem muita coisa que te agrade, porque é no vazio que o sagrado se manifesta. É ou não é, meninas? Sim. Não é? É no vazio que vocês vão encontrar o curumim. Né? Se não tiver vamos dizer assim, o desejo, né, e o desafio de conviver com o vazio ou com o esvaziamento, de certa forma, né, quando a gente perde algo ou quando algo se vai, se a gente não tiver essa confiança, o curumim também não desperta. Isso, né? É interessante porque alguns jornalistas e alguns pesquisadores, quando querem essa busca, para onde eles vão?
para a floresta, vão procurar uma tribo perdida lá não sei aonde, porque eles estão em busca dessa... Como é a palavra que você usou, Elizabeth? Esvaziamento. Ah, sim, porque o ser humano é um ser... Sim, tem que se Está permitir se constantemente esvaziar buscando preenchimento. pra poder receber. Exatamente, porque é esvaziado. Muito legal. Né? Muito legal. Se a gente não cria espaço com tanto apelo, né? E a minha origem lá é a área da comunicação também, e somos o tempo todo aí estamos recebendo comunicação, bombardeados. Se a gente não cria esse espaço do silêncio, né? Esse espaço mesmo e que passa, né? Pelo que a Elizabeth falou, E dessa que é vontade, criado desse acima de passo, tudo através da desconstrução, quer de uma dizer, escolha, né, que a gente pode fazer a qualquer momento. E aí é escolher pela nossa saúde, fazer a escolha pela nossa alegria, a escolha pela ousadia, né, de dizer, olha, eu quero fazer uma coisa diferente da minha vida, É né, desafio, pela família, né? pelo amor, valores que acabam, né, ficando também, né, em segundo plano, à margem aí, numa sociedade em que todo o apelo é você precisa consumir para ser feliz. E a gente precisa de muito mais do que consumir para ser feliz. E o que a gente precisa, na verdade, é simples. Parece difícil, né? O que é esse muito mais? Mas é simples, e está na simplicidade. Está na natureza, está no sorriso, está nessa busca, nesse encontro e nessa escolha. De nós. Só é Sim. preciso que a gente acredite. Sim. Não é? Que a gente fortaleça isso. Recebemos duas pessoas tão simples e tão complexas. Não é? Para você ver como é que o ser humano é paradoxal. Claro que não, sim. mas nós somos, Sim, nós humanos somos assim. Claro. Né? E olha só, se vida biologicamente é movimento, olha só, quem não se movimenta está morto. Se você está vivo, você está o tempo todo oscilando. Lógico. Tem coisa mais complexa que ar, terra, fogo e ar? Não é simples, não. Não é? O cara que projetou tudo isso, ele fez uma coisa complexa de uma forma que nós, quando olhamos, consideramos simples porque precisamos dessas coisas que são básicas. Então, tudo que é básico não é simples? Mas se nós formos entender... Nós, quando olhamos, não temos leitura para isso. Não temos, mas aí se formos pesquisar, vamos ver uma profundidade, uma complexidade. Gente, chegamos tudo, no né? finalzinho, o pessoal ali já está me cortando. Já estão cortando a gente, ó. Obrigada pela presença de vocês. Deixa o seu tchau para o telespectador. Obrigada e espero, de alguma forma, passar o que é mais importante para mim e sei que para todos. É o acolhimento, o cuidado, a beleza e a leveza da vida. Sheila? Bom, nos nossos encontros, a gente brinca que a vida tem 3 L's. A gente tem que ser livre, a gente tem que ser leve e a gente tem que ser alegre. O alegre é por nossa conta, que a gente se deu o direito. Vai, Bené. Gente, ó, o Caderno é Saúde. Quero me despedir, dar tchau para vocês e dizer para vocês que sexta-feira, audiência pública, Hospital Universitário do Fundão, vamos tentar salvar aquele hospital. Quem quiser participar, entra no site do HU, vocês vão achar lá as respostas. Até quarta. Beijo, até o próximo programa. Curumim despertando. Ai, curumim aí, a gente já...